Silei chegou. Bom dia. Aguardando o pessoal chegar. Vamos ver. Esse feriadão, né? Esperar um pouquinho mais aí, né? Feriado eu já imaginava que ia dar pouca gente aqui, né? Mas assim, a aula fica gravada, né? E assim, né? Espero que fique, que os irmãos tenham interesse de assistir ela depois, né? Que eles possam aproveitar algo, né?
Eu vou esperar um pouquinho mais, ver se dá mais gente. Eu vi lá a mensagem lá no grupo, se ler. A última aula até que deu bastante gente, eu fiquei surpreso, né? A última aula, se eu não me engano, ela deu 33 visualizações e 13 likes, né? Foi até bastante, assim, eu achei. Porque o pessoal não está acostumado com essas coisas online, né? E a gente tem que começar a se reinventar, porque a gente está numa situação muito diferente e não tem uma previsão assim de uma mudança ao normal tão cedo. Chegou mais alguém aí, não sei quem é, mas bom dia. Bem, então, a live vai ficar gravada, né? E se os irmãos quiserem acompanhar depois, eles ficam à vontade, né? Se não conseguirem assim, acompanhar, né, nesse momento, eles podem estar vendo posteriormente ou só ouvindo, né, como o irmão preferir. Então, o tema de hoje a gente vai falar sobre realidade e rotina, né? O tema é bem pertinente porque isso mudou drasticamente nos dias atuais e a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que o cristão se porta em meio a essa situação, né? O que a Bíblia fala, né? Sobre o que é realidade, o que é rotina, né? E assim, sobre como é que a gente lida com essa situação e como é que a gente vai estar encarando isso, né? Uma perspectiva, né? Então vamos lá. Vamos começar orando. Eu gostaria de dar uma oportunidade para o irmão, mas infelizmente como é a live não tem como, né? Então eu vou estar orando. Oremos então. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais um dia, meu Deus. Obrigado por a oportunidade que temos de estar aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre sua palavra, meu Deus. Que o Senhor possa fazer a sua vontade em nós, que o Senhor possa nos guiar, que nós não sabemos o que fazemos, e só sabemos o que fazemos quando sua vontade age em nós. Essa é uma oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Então, né, o primeiro ponto dessa lição, né, ela busca, no caso, demonstrar a importância, né, precisamos conhecer formas de buscar mais a Deus, né, e como a gente está sem ir na igreja agora, então a gente tem que procurar métodos diferentes, né. Outro objetivo que a gente tem perceber que existem outras formas de buscar só a Deus, né? Não é só coração, não é só com louvor, não é só com evangelização, não é só com pastor,
não é só indo na igreja, que existem outras formas, né? E a gente tem que saber disso porque e praticar isso, porque a situação agora é diferente, né? A gente não consegue mais praticar daquela forma, a rotina mudou, a realidade é outra, né? Então a gente tem que procurar nortear essa rotina nossa que nós temos atualmente para uma rotina mais cristã, né? Então a gente temos aqui os alvos da lição, que é compreender a importância do momento a sós com Deus, né? Refletir a respeito do estudo das Escrituras, praticar o momento a sós com Deus e o culto doméstico diariamente, né? Vamos falar bastante sobre isso. E o versículo-chave está em 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Né? Então, para iniciar a aula, a gente tem que começar a pensar sobre o que é rotina e realidade, né, no caso. A gente tem que compreender esses dois pontos. Né? A gente tem que lembrar que a rotina, normalmente, ela é associada pelas pessoas como algo ruim, né? As pessoas pensam em rotina como algo monótono, mas não é isso, né? Por exemplo, a gente tem vários empregos, né? Várias situações que as pessoas praticam atividades rotineiras e você dá graças a Deus por isso, né? Por exemplo, né? Se você está numa viagem de avião, você espera que o piloto, ele... Só um momento. Quando você está numa viagem de avião, você espera que o piloto ele siga a sua rotina, né? Você não quer que o piloto ele caia na monotonia e perca o controle do avião, né? Você quer que ele siga o rumo, né? Assim como você pede também aquele lanche, você quer que o atendente ele siga a rotina dele, né? De fazer um lanche assim higiênico, saboroso, né? Que ele cumpra aquela rotina. Você não quer que ele saia dela, né? Se ele cair na monotonia, ele vai querer inventar alguma coisa diferente ou vai ficar com preguiça de fazer e aí não vai chegar um negócio agradável, né? Então a rotina ela é algo importante, né? Ela é algo essencial, né? Então a gente precisa ter noção que a rotina ela é um padrão, né, em nossa vida, né, um padrão importante, né. Eu dei o exemplo aqui do piloto de avião e da pessoa que faz o lanche, mas a gente como cristão a gente tem uma rotina também, né, e a rotina ela é simples, né. Acho que todo cristão deveria saber responder essa pergunta, né. Paulo mesmo fala, né, que nós devemos ser imitadores de Cristo, né, assim como ele é. Então, isso deve ser uma rotina, né? Imitar a Cristo todos os dias é uma rotina e não é algo penoso, né? Não é algo triste, né? É algo que engrandece a gente, né? E que engrandece ainda mais o Senhor, né? Então, ficando mais claro sobre o que é rotina, né? E como é que isso é importante para nossas vidas, né? É o primeiro ponto que a gente vai estar tratando, né? Segundo ponto é sobre o que é realidade. A realidade não é simplesmente o agora, mas sim como você percebe o agora, né? Esse instante. A realidade ele está ligada à nossa percepção de mundo, né? Por exemplo, o rapaz lá, que, sei lá, ele fuma um cajuzinho lá, né? Ele, né, tem uma vida meio louca aí, né? Viciado em drogas. Para ele a realidade, né, é algo ligado à percepção que a droga oferece, né? Aquela pessoa que é um bandido também, né? Ele também, a realidade dele está ligada à percepção que ele tem
de poder roubar, né, de poder enganar e tudo mais, né? Assim como os falsos mestres também, os falsos líderes, eles também fazem isso, né? Então eles procuram palavras o tempo todo e aí eles trazem isso para a sua realidade para poder enganar pessoas, né? Então a gente tem que lembrar que a percepção que a gente tem do mundo, né, ela é o que vai trazer para nós o que é a realidade, né? Por exemplo, agora a gente está num momento de pandemia, né? Momento complicado, todo mundo está no celular, né? Então, o que acontece? A nossa noção de realidade, ela mudou, né? A gente não tem mais aquela realidade onde a gente podia sair de casa à vontade, né? A nossa percepção de mundo, ela mudou. Agora a gente é mais cauteloso, né? A gente tem medo muitas vezes, né? Por causa de si mesmo, por causa de um familiar, por causa de um amigo, né? Se você não tem essa noção, né, algumas pessoas estão saindo de casa despreocupadas e tudo mais, né? Então, é algo preocupante. Ela tem uma noção, uma percepção diferente da realidade, né? E isso pode causar males a ela, né? Então, é importante que nós tenhamos a percepção, né, correta sobre essa situação, que é a percepção cristã, né, que é a percepção que a gente tem, para poder encarar como essa realidade que está no momento à nossa frente, né? O que vemos agora, o que percebemos agora, muita coisa mudou, né? Mas a palavra de Deus ela não muda, né? Os ensinos de Deus não mudam, né? Quem muda é a gente, né? Por exemplo, normalmente eu dou aula na EBD para 80, 70 alunos, né? E aí, como a realidade mudou, né? Agora nós estamos numa live aí com... são quantos agora? 6 pessoas, né? Visualizando. O número mudou, né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque a live aqui, diferente da aula na igreja, ela fica gravada, né? Então eu posso compartilhar isso, né? Esses dias mesmo, por exemplo, eu recebi um exemplo ótimo, né, de como é que uma pessoa está enxergando essa realidade, né? Eu acredito que, se não agora, ela vai perceber de uma realidade mais cristã, mas as testemunhas de Jeová, por exemplo, elas não estão conseguindo ir nas casas poder evangelizar. Aí o que elas estão fazendo? Né? Eu não sei se os irmãos já receberam uma mensagem assim, né? Mas elas estão evangelizando via WhatsApp. Né? Então elas pegam números aleatórios e mandam uma mensagem e querem falar de Jesus com alguém que elas não conhecem. Entendeu? Então é uma forma de evangelizar. Né? Então a percepção do mundo deles ainda, né, tá ligado de certa forma à palavra. Né? Claro que tem divergências com a nossa crença, sim, mas é um ótimo exemplo de como é que eles estão tratando dessa realidade, né? Como eles estão tentando se ligar à palavra ainda, né? Então a gente tem que trazer a palavra de Deus para a nossa realidade atual, que é essa de isolamento, e a gente tem que começar a pensar como que a gente vai lidar com ela, porque muitas pessoas acreditam que as coisas vão normalizar mesmo em junho, né? E outras, né, falam que só ano que vem mesmo, porque a economia, as coisas e tudo mais, para a pessoa ter aquela condição, aquela coisa que ela tinha para poder sair, para poder conversar e tudo mais, só vai se estabilizar mesmo no ano que vem, né? Os mais pessimistas pensam assim. Mas a gente como cristão, a nossa realidade não muda. A gente tem que falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre quem Cristo é. E de inúmeras formas existe essa maneira, né? Então a gente tem que começar a conversar, né? A gente falou sobre rotina e falou sobre realidade, e é interessante de reparar como é que a gente usava, né, a nossa realidade e como é que era a nossa rotina antigamente, né? Eu, por exemplo, eu gostava de sair com a galera, beber, né? E era essa forma que eu usava, né, para
para ter a minha rotina, a minha vida diária. Para mim isso era o comum, era o certo, né? E como é que isso era uma realidade em minha vida, né? E assim, isso mudou, né? Então a gente tem que, apesar da nossa realidade ter mudado, algumas coisas não podem mudar, né? Por exemplo, né, para a gente que é cristão, nós temos que ter um padrão fixo, né? E pensar como é que a gente está usando o nosso tempo atualmente, né? Se a gente está aproveitando esse tempo que estamos em casa só para comer, né? Se estamos usando esse tempo em casa só para ficar dormindo, ou se usamos esse tempo em casa mais para falar sobre a palavra de Deus, para estudar um pouquinho mais, para tentar evangelizar, né? Quanto tempo você tem gasto com o trabalho com Deus, né? Com o trabalho de Deus. Quanto tempo que você tem gasto de estudar um pouquinho sobre a palavra, sobre orar, né? Tudo isso é uma realidade cristã, né? Que é uma rotina cristã que a gente tem que estar trazendo para o nosso dia a dia. Porque, por exemplo, se você chegar num borracheiro, a realidade que tem lá, né, a rotina dele ali, você sabe muito bem que é o quê? Vender pneu, né? Trabalhar com borracha ali de pneu e tudo mais. Então, o que se espera quando se chega de um cristão, né? Você espera, né, que ele vai falar sobre a palavra de Deus, que ele vai agir como um cristão, né? Assim como você espera que um borracheiro vá trabalhar com pneus, né? Se você chegar no borracheiro e ele estiver vendendo pinico, né, você vai achar que ele é louco, né? Então a mesma coisa você chegar num cristão e ele estiver falando um monte de besteira, estiver falando palavrão, ofendendo os outros, né? Enganando os outros. Isso não é um cristão, né? Então a gente tem que ficar mais esperto com isso agora, porque a nossa realidade mudou e a gente não tem mais aquele ambiente que a gente se achegava, se juntava com os irmãos para poder manter, né? E algumas pessoas têm dificuldade com isso. Eu, graças a Deus, eu tenho assim mais facilidade. Eu estou mais acostumado a aprender a estudar sobre a palavra em casa mesmo, assim, né? Mas outras pessoas têm mais dificuldade e a gente tem que compreender isso, né? E tentar auxiliar o máximo possível para que ela consiga se manter na fé, né? Então, essa mudança de realidade que a gente está sofrendo agora é um grande desafio, né? Para a gente poder trilhar a nossa rotina no caminho do Senhor, né? Mas a gente tem que lembrar, né? Por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, né, diz assim: antes da nossa conversão vivíamos no mundo e para o mundo, e por isso os valores eram diferentes. Com nossa conversão nascemos de novo, temos uma nova vida. Então temos que lembrar que apesar das nossas dificuldades, nós temos uma nova vida agora e que nós devemos, né, buscar a Deus, né, mesmo mediante essa situação, né? Em 1 Coríntios 6, 12 diz assim: e agora com nossa vida as coisas começam a ficar mais claras, né? O que mostra que assim as coisas normalmente agora não são um pesar, né? A Bíblia já alertava muito sobre isso, né? A história também fala muito sobre essa questão. Muitos ateus também falam sobre isso, que esse mundo aqui não vai durar e que a gente tem que começar a pensar, né? E botar, só que diferente dos ateus, né? Dessas pessoas que às vezes colocam a esperança nas coisas do mundo, né? O cristão ele tenta se apoiar, né? Ele deve, né, na verdade, se apoiar em Cristo, né, para que esse evangelho, né, seja levado e para que, mediante essa pandemia ou qualquer espécie de problema que ele passe em sua vida, que a palavra de Deus cresça e que ele possa suportar aquilo junto a Cristo Jesus, né? Então, a gente tem que lembrar que essa mudança de realidade, essa mudança de rotina, ela sempre deve ser vista de uma forma boa e como uma oportunidade da gente levar a palavra de Deus, né? Muitos momentos da história, né? Até na Bíblia mesmo, no livro de Atos, quando a igreja foi perseguida e ela estava mais
fechada e mais reclusa, foi aí que a igreja mais se expandiu, né? No livro de Atos a gente vê lá a perseguição dos cristãos e tudo mais, fez com que eles fossem para as várias cidades, e aí a palavra de Deus se espalhou, né? Na Primeira Guerra Mundial, estima-se até que a religião cristã ia sumir, porque a tecnologia estava tão agregada assim à situação, e estava tendo tanta guerra, tanta destruição, que acharam que isso ia acabar, né? Porque a situação, a realidade era outra. Mas, né, com o fim da Primeira Guerra, a gente viu que, ela, pelo contrário, ela se expandiu, né? Tanto que ela foi até estopim para o final da Primeira Guerra, né? Que eu já falei aqui várias vezes, e teve uma trincheira que foi entre a Inglaterra e a Alemanha, e numa noite de Natal, eles fizeram um acordo de paz, né? Jogaram futebol e tudo mais, em vez de estar guerreando, desobedecendo o governo, né? Cantaram Noite Feliz e tudo mais. Então, assim, você vê que a palavra de Deus, ela está aí ao longo da história se expandindo, principalmente nesses momentos de dificuldade, né? Então a gente tem que lembrar que a nossa alma, ela tem que ter sede de Deus, né? A gente tem que ter uma busca, a gente não pode se desesperar, né? A gente tem que estar encarando, né? E imitando a Cristo nesses momentos de dificuldade, né? A gente não pode ceder, a gente tem que lembrar que cabeça vazia é a oficina do diabo, né? A gente não está com o pastor, a gente não está com o irmão ali falando do seu lado, a gente não está junto ali com os irmãos louvando, então a gente está mais agora independente. E agora é a hora de mostrar que aquilo que foi ensinado, aquilo que você cantou, aquilo que você vivenciou, é algo que você vai levar para o seu dia a dia, né? Não é aquela coisa que entra no ouvido e sai pelo outro, né? Então a gente tem que pensar, né? Como é que você lê a Bíblia diariamente, né? Você lê ela assim por assuntos ou você lê ela de forma aleatória, né? Você costuma ler textos, indicar alguma revista, tem algum devocional, né? Porque a gente tem que começar a organizar a nosso pensamento, o que nós entendemos sobre Deus, sobre as Escrituras, para que aquilo que a Bíblia nos ensina venha a se tornar realidade mesmo. O interessante dessa situação agora é que nunca um cristão, eu acredito, foi tão cobrado de viver aquilo que Cristo ensina praticamente sozinho, né? Não tem aquela coisa da pessoa assim matutando muito na cabeça da pessoa, né? A responsabilidade agora está caindo mais sobre ela, né? E uma coisa que eu estou achando muito interessante é que nessa situação que a gente está tendo, a gente está começando a valorizar mais a igreja. A gente está sentindo falta dos irmãos, né? A gente está sentindo falta de se juntar com os outros. A gente está vendo valor na igreja, né? A gente está vendo valor aquele conjunto de amigos ali, de irmãos, de a gente estar louvando junto, de a gente estar estudando, comentando algo, soltando alguma piada, né? A gente está vendo uma importância muito grande, né? Assim como muitos pais aí também estão sentindo muita falta das escolas também, né? Eu como professor achei bem interessante isso, né? Que eu vejo muitos pais falando, até comentando que os professores deveriam ganhar mais, né? Porque agora vocês estão vendo assim mais como é que é a realidade, né? E como é que a gente tem que ter uma mudança, né? E a gente como cristão, uma mudança conforme Cristo nos ensina, né? Então a gente tem que procurar um tempo a sós com Deus, né? E aí agora no momento é um momento assim bem propício, né? Estamos em nossos lares e devemos buscar formas de ser crentes frutíferos, né? Em meio a essa situação, né? E aí que vem o desafio, né? Por exemplo, eu estou tentando, né? Com lives, né? Alguns vídeos pequenos no YouTube, trazer um pouquinho da mensagem da palavra de Deus. Mas quem me conhece sabe muito bem que quando vai tirar uma foto, né? Algo do tipo,
eu sou o primeiro a correr. Eu não gosto de aparecer de jeito nenhum. Eu me acho horrível em foto. Eu já me acho bonito. Aí tirar foto ainda aí que eu fico horrorizado mesmo, né? Mas assim, por Cristo, por amor à palavra, por amor a Deus, eu tô aqui, né, fazendo uma live, né, gastando um bom tempo aparecendo para vocês e deixando isso gravado, né? Então você vê que isso contradiz totalmente quem eu sou, para deixar que Cristo cresça, né? Pelo menos eu estou tentando fazer isso, né? E eu, assim, se dá resultado ou não, eu não estou preocupado. A minha vontade é tentar fazer que a palavra que a palavra cresça, né? Que os irmãos aprendam, entendeu? Eu não tenho nenhum motivo assim, nenhum desejo pessoal meu, né? Se eu tivesse desejo pessoal meu, eu nunca apareceria na live, né? Como eu falei, eu não gosto de câmera, eu tenho um certo pavor assim com a minha imagem, né? Mas a gente, nessa realidade atual, a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Igual eu dei o exemplo lá do Testemunho de Jeová, que está evangelizando via WhatsApp, né? Que eu achei muito lindo. Ele pega números aleatórios, manda mensagem: ei, eu queria falar de Jesus com você, né? Aí ele ficou meio com raiva comigo, porque eu falei com ele: ó, Jesus não é um anjo não, né? Que eles acreditam que ele é um anjo, né? Aí ele foi e me bloqueou. Mas, mas eu gostei muito da vontade dele, assim, do desejo, né? E eu fiquei triste que ele não quis conversar mais comigo, porque ele tem uma visão diferente de quem Jesus é, né? Mas a ideia é muito interessante para evangelizar, né? E interessante que quando a gente está em casa, estamos numa rotina diferente, a gente tem que começar a pensar como é que a gente enxerga as coisas que Cristo nos oferece, né? E como é que a gente interpreta elas. Por exemplo, quando você canta um louvor, qual que é o intuito do louvor, né? É te entreter, né? É te agradar, né? É fazer você chorar, é glorificar a Deus, né? É trazer a mensagem do louvor para a sua vida, é um ensinamento, louvor. Então são coisas que você tem que começar a enxergar, né? Por exemplo, quando você lê um gibi, né? Você lê o gibi, assim, por exemplo, da Turma da Mônica, você lê o gibi como se ele fosse alguma história infantil, como se fosse alguma coisa para não levar a sério, como se fosse alguma coisa só para passar o tempo, né? Então, o louvor, a palavra de Deus, seja lá o que for, não pode ser enxergada como um gibi, né? Tem que ser algo que a gente vai levar para nossas vidas, né? Afinal, você não lê um gibi para ficar imitando o Cebolinha falando errado, né? Ou o Cascão, pelo amor de Deus, né? Não imitem o Cascão, né? Ou outro personagem do tipo. Você lê o gibi só para passar o tempo, né? A Bíblia não, né? A Bíblia, ela é um guia, né? Ela é o norte. Então, quando a gente lê ela, a gente tem que procurar a seguir os ensinamentos dela e trazer ele para a nossa realidade. Além disso, devemos ficar cientes também de que aquilo que é dito na palavra é para ser levado a sério, né? Não é uma brincadeira, né? E o mais interessante é muitas vezes a gente pegar a Bíblia e tentar se espelhar dentro daquela realidade, né? Por exemplo, que eu acho muito interessante, só que passa às vezes despercebido. A Bíblia ela fala muito sobre luz, né? Que devemos ser luz. E às vezes passa despercebido que naquela época luz era alguma coisa muito rara, né? Quando dava 6 horas, 5 horas já era um breu, não dava para ver nada, né? Quando tinha alguma luz, era uma vela, né? Era óleo, né? Assim, era coisa que acabava muito rápido. Então, assim, quando tinha luz era como se fosse um sinal de Deus mesmo, porque aí as pessoas conseguiam se enxergar, conseguiam realizar, conseguiam fazer algo, né? E assim, naquela época qualquer coisa assim no escuro era muito perigoso, né? Para você ter noção, em Roma, se você tivesse 5 amigos, se desses 5 amigos, dois deles não foram assassinados, se 2 deles foram assassinados ou sequestrados, você está numa situação segura. Porque a taxa de violência na época era tão alta
que algo do tipo era estipulado como algo positivo, né? Porque na época não tinha polícia, não tinha câmera, não tinha luz, não tinha nada. Então, assim, a violência era tremenda, tremenda mesmo. Então, se você tiver 5 amigos, 2 sumiram, aconteceu algo, então você está tendo uma vida boa. Misericórdia, né? Hoje em dia não, né? Graças a Deus. Mas naquela época era assim, né? Então a gente tem que lembrar disso. Quando a gente lê as escrituras, que a realidade deles lá era bem diferente da realidade nossa, né? Então a gente tem pontos importantes quando a gente for estudar a palavra, qualquer coisa. Quando eu falo estudar, gente, eu não estou falando de pegar a Bíblia e ficar lendo, lendo, lendo. Não. Eu estou falando sobre tudo. Eu estou falando sobre o louvor, eu estou falando sobre evangelização, eu estou falando sobre ler mesmo, né? Sobre ofertar, né? Você tem que pensar, né? De como é que Cristo agiria, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente tem que pensar em como é que a gente separa isso, né? Um ponto que eu coloquei que eu acho interessante é que a gente deve escolher uma hora, né? Para que a gente possa estar se dedicando a Deus, né? Por exemplo, no trabalho, às vezes isso é difícil, né? Devido à correria, devido ao tipo de serviço que você faz, né? Aí você realmente muitas vezes não consegue não dar aquela atenção que mereceria, né? Então é importante que esse tempo ele seja separado, né, para o Senhor, né? Por exemplo, um culto doméstico, na hora que você voltar do serviço, já combinar com a sua família via WhatsApp ou algo do tipo, para que as pessoas conheçam mais, para que possam estudar um pouquinho mais sobre a palavra, né? A gente vê aqui na Bíblia, por exemplo, em Lucas 6,12, né? Jesus fala assim que num daqueles dias ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, né? Então, assim, a oração também é um ponto essencial para que a gente se achegue a Deus, né? Então, assim, nesse momento, ela é a ferramenta-chave, né, para a gente poder dar início a qualquer espécie de estudo ou qualquer espécie de busca a Deus, né? Lembrar que, como diz em Salmo 119,16, diz assim: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra, né? Lembrar que a palavra, o ensino, tudo aquilo que vem para a gente poder aprender mais sobre Deus é um prazer, né? Não é um pesar, né? E que isso tem que ser lembrado em nossa rotina, em nossa realidade, né? A gente tem que procurar entender o que a gente lê, né? E isso às vezes as pessoas têm certa dificuldade, né? E assim, vejo alguns irmãos assim até com receio às vezes de ler a Bíblia, né? E eu vejo algumas pessoas falando que é só ler a Bíblia para aprender e não é, né? Não existe isso. Se fosse assim, muitos ateus que leem a Bíblia, né, como o Leandro Carnal ou o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, já teriam virado ótimos pastores, mas não, eles são ateus, né? E eles têm um conhecimento de Bíblia assim que absurdo, né? Muito alto mesmo. Então, assim, vai muito do que a gente compreende sobre o que é a palavra. Se a gente entende que a palavra não é só um livro histórico, né? Que ela é a mensagem, a palavra de Deus, né? Que ela é um ensinamento, né? Que é algo essencial para a minha vida, né? E assim, tem textos, irmãos, que eu mesmo eu pego, fico lendo e relendo umas 10 vezes para poder compreender, né? E isso é normal, né? Às vezes você tem uma certa dificuldade mesmo, mas aí você vai pegando o jeito, né? E se você não conseguir também, você pode buscar, né, vídeos no YouTube, auxílio do pastor, meu auxílio, seja lá o que for, para poder compreender alguma coisa que você está tendo dificuldade, né? É interessante também você procurar um método de estudo, né? Eu, por exemplo, quando eu gosto de lecionar, eu gosto de usar muito o método Vygotsky, né? É um nome difícil aí, né? Ele é
ele é um teórico aí do método de educação, né, chamado histórico sociocultural, né, que ele trata com cognitivismo, né? O que é isso? Eu tento trazer as coisas da nossa realidade e vinculo com algo que eu quero ensinar. Então isso muitas vezes ele fixa na memória da pessoa, como eu peguei o gibi da Turma da Mônica agora e falei, né? Como eu falei ali do viciado, para poder exemplificar como é que ele enxerga a realidade dele e tudo mais. Então eu trato dessa forma. Então existem várias formas, né? E assim, eu não sei como é que funciona isso, não entendo sobre método de estudo, o que eu faço, Daniel, né? Aí o que eu recomendo, né? Procure alguns vídeos, né? Caso você não tenha interesse ou tempo para isso, comece você mesmo, né? Tente dar o seu pontapé inicial. Eu acho, por exemplo, vamos dizer que a pessoa vai querer começar a estudar a palavra em Gênesis. Então comece a ler ali e comece a fazer perguntas para o texto, né? Entender, compreender o que o texto diz, né? Isso é importantíssimo, né? Porque senão você pode cometer certas gafes, né? Por exemplo, eu tenho duas frases aqui e uma delas o pessoal associa a algo contra Deus e outra a pessoa associa como uma coisa cristã. E na verdade não é, né? Por exemplo, nós temos a frase Deus está morto. Acho que os irmãos já ouviram falar dessa frase, né? Que é até tema de um filme, né? Deus está morto. E teve até continuação e acho que essa saiu o terceiro filme, né? Porém, essa frase, quando a gente lê o texto dela por completo, né? A gente vê que não é isso, né? Uma ideia completamente diferente. Ele não está querendo dizer que Deus morreu, né? Ele está querendo dizer que nós abandonamos Deus e por isso ele parece estar morto, né? Depois eu vou ler o texto, mas o coitado do filósofo que escreveu essa frase, até hoje ele é taxado como um ateu malvadão, né? E queria destruir a religião, mas foi o meu tema do TCC, né? O Nietzsche, né? Que é o filósofo que escreveu essa frase, Deus está morto. E ele não, em nenhum momento ele foi esse o intuito dele, né? Mas assim, nós temos frases como as de Hitler, né? Que ele elogiava muito a Deus, né? Que ele glorificava a Deus, mas ele era um louco que matava, né? Em nome de Cristo, matava negros, matava judeus, e falava frases bonitas. Então a gente tem que saber interpretar o que a gente está lendo e o que a gente está entendendo. E não acreditar primeiramente no que aquilo que a pessoa fala, né? Por exemplo, igual eu dei o exemplo agora do Deus está morto, que apesar de muitas pessoas associarem a uma frase ruim, quando você lê o contexto todo, você vê que não é esse o intuito. E a frase de Hitler, por mais que ela esteja correta, quando você vê a pessoa que falou a frase, você vê que o negócio tem alguma coisa errada, né? Então são cuidados que a gente tem na hora de estudar a palavra em nosso lar, né? Vou ler agora o trechinho em que Hitler fala sobre essa mensagem, né? Sobre Deus está morto, né? E vocês vão ver que isso muitas vezes até se encaixa para a nossa realidade, né? Diz assim: não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. E ele se perdeu como uma criança. Disse o outro: está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros, né? O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-se com seu olhar para onde foi Deus, né? A pessoa com a luz procurando Deus, né? Simbolizando a pessoa que tem esperança, né? A pessoa que consegue visualizar as coisas, né? O homem com a lanterna. Para onde foi Deus? Gritou ele para as pessoas bêbadas, loucas, né?
E eles falaram: já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu, somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Aí vem a indagação, né? Como é que conseguimos matar Deus, né? Como fizemos isso? Como é que a gente conseguiu acabar com o mar, com tudo aquilo que foi criado, né? Como é que a gente conseguiu apagar o horizonte, né? Como é que a gente conseguiu não vimos o enterro e algo do tipo, né? Aí continua o texto, né? Deus está morto. E aí fala, nós o matamos. Aí vem a parte, né? Como nos consolar a nós assassinos e os assassinos, o mais forte e o mais sagrado que o mundo até hoje teve, sangrou inteiro sobre nossos punhais. Quem nos livrará deste sangue, né? Então, resumindo o texto, né, gente? Que em live fica meio difícil, assim, mas a ideia é que nós temos uma pessoa que está procurando a Deus e as pessoas que estão nem aí para Deus. Elas estão no bar, bebendo, né? Estas pessoas abandonaram Deus. Elas agem como se Deus estivesse morto. Elas não estão nem aí, né? Então é sobre isso que o texto fala, né? Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele fala que quando ele olha para a realidade do mundo é o que parece. E quando a gente vê as atitudes das pessoas referente ao próximo ou à realidade que a gente vive, né? Parece que abandonaram Deus, parece que Deus não está aí, né? E a gente como cristão, como aquele homem da lanterna, a gente sabe que ele está aí, né? E por isso a frase de Nietzsche, né? Muito citada e muito conturbada para as pessoas entenderem atualmente, né? Então, o primeiro ponto para a gente poder compreender a palavra e poder estudar assim com mais clareza, para que a gente não tenha certo receio do que a gente lê e que a gente possa compreender com mais clareza, o primeiro passo que eu coloquei aqui seria a observação, né? A gente tem que seguir, né? Fazer perguntas ao texto, né? Não só ao texto, ao louvor, né? Por exemplo, tem louvores estranhos aí, né? Como aquela do Sabor de Mel, que fala que quem vai me ver na glória, né, e não me ajudou vai se arrepender. É um texto, é uma música com uma letra vingativa, né? A pessoa vai se arrepender de não ter me ajudado, né? E eu vou estar rindo lá no céu, lá se lascou, você vai para o inferno e eu vou para o céu, né? Misericórdia. Então você tem que prestar atenção no que você está ouvindo também e no que você está cantando, né? Para que você possa, né, passar aquilo que Cristo nos ensina, né? Eu acredito que os irmãos sabem muito bem que não tem nada disso na palavra, né? Da gente ficar alegre que o outro foi para o inferno, né? Pelo contrário, né? A gente tem que ficar muito triste com isso, né? Então a gente tem que observar aquilo que a gente está cantando, a gente está lendo, o que a gente está fazendo, para que a gente possa ficar mais semelhante a Cristo, principalmente agora, nessa situação que a gente está, né? A gente tem que procurar, o segundo passo é interpretar, né? Ou seja, entender aquilo, né, que a gente está fazendo, né? Por exemplo, se eu canto, né, que a minha vida é sua, meu Senhor, né? Que meu amor é eterno a ti e tudo mais, posso eu pegar e sair enganando os outros, né? Eu falar em louvores, em ensinamentos, que obedeço só a tu, que sua vida que a minha vida é dele e tudo mais, e fazer tudo completamente diferente daquilo que ele ensinou, né? E eu agir diferente é forma a demonstrar que eu não estou interpretando corretamente aquilo que eu estou cantando, louvando, evangelizando, seja lá o que for, em minha vida, né? É demonstrar que a realidade que eu vivo, né, e que a rotina que eu pratico é diferente daquela que o Senhor me ensina, né? Então a gente sempre tem que estar se questionando e procurando interpretar e chegar mais próximo de Cristo, né? Não é uma coisa assim mágica, muitas vezes leva tempo,
né? Mas é algo assim que a gente vê com o passar do tempo, né? Eu, por exemplo, já tive minhas mudanças, eu era ateu, né? E fui mudando até virar professor de EBD, né? Que é uma coisa bem contraditória, né? Mas é uma busca constante. E a cada dia mais eu acredito que eu estou aprendendo um pouquinho mais e me assemelhando mais a Cristo, né? Principalmente agora nesse momento que a gente está podendo ficar mais em casa, né? Então, o terceiro passo importante é aplicar, né, aquilo que a gente observou e interpretou para nossas vidas, né? A gente não deixar isso só para ser algo da boca para fora, né? Ser algo que a gente busca demonstrar que isso é algo que a gente busca de verdade, que a gente vivencia isso, né? Nesse momento de agora, seria um momento crucial, devido a gente estar em nossos lares, né? A gente está vivendo com as mesmas pessoas um bom tempo e muitas vezes eu estou vendo até muitos casos aí de pessoas discutindo mais do que antes, né? Porque nunca passou tanto tempo com a esposa, nunca passou tanto tempo com o filho, nunca passou tanto tempo com um amigo ou muito tempo em casa, né? Então as pessoas estão se estressando, estão ficando cansadas, né? E assim a gente como cristão a gente tem que tentar vivenciar o que Cristo nos ensina o tempo todo, principalmente agora nesse momento difícil, né? E eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer isso em nossos lares, nós teremos uma igreja em cada casa, né? E aí a palavra de Deus vai se multiplicar, gente, né? Então a gente tem que lembrar de orar, né? Lembrar que oração não é para os fortes, né? É para os fracos, né? E é por isso que eu oro. E isso não é bobeira que eu estou falando, é a palavra de Deus nos ensinando, né? Em 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É quando sou perseguido, é quando eu estou sofrendo, é quando eu estou triste, que eu lembro, né, que Cristo está ali comigo, né, que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando, né? E quando eu estou com Deus, eu sou forte, né? Mas temos que lembrar também que nesses momentos de fraquezas, não são só nesses momentos que nós devemos buscar a Deus, né? Então, por mais que a oração, que a gente busca a Deus nos momentos de fraqueza, tem que lembrar dele também nos momentos que nós estivermos fortes, né? Devemos procurar ter uma atitude correta, né? Mediante a palavra, conforme a palavra, seguindo os ensinamentos que Deus nos dá, como é instruído na palavra, principalmente agora, né? Lembrar, né, que há uma diferença grande entre o que a gente sente quando a gente estuda, busca a Deus de alguma forma e algo que a palavra ensina, né? Por exemplo, tem alguns cultos em algumas igrejas aí que eles começaram a sentir que eles deveriam imitar animais. Eles falaram que orando, eles sentiram que era de Deus, né, imitar animais. Vocês podem procurar até na internet. Então, essas pessoas elas vão lá em meia oração, elas latem ou imitam leão, lobo, né? Agora você me pergunta se isso tem base bíblica, alguma coisa do tipo. Não tem nada, né? É assim, é uma coisa que elas sentiram e simplesmente expressaram. Então a gente tem que pensar bem, né? Aquilo que eu estou fazendo, que eu estou praticando, está imitando a Cristo ou está imitando algo que eu estou sentindo que é prazeroso, né? É outro ponto importante. Aproveitar esse tempo que a gente tem com a nossa família para poder fortalecer esse laço com o Senhor, né? Com o culto doméstico,
com uma realização, né, de pequenos louvores, né, uma pequena mensagem, algo bem simples, entendeu? Começar a instruir seu filho, né, a sua mãe mesmo, né? Tentar levar ela para o caminho do Senhor, né? A gente sabe que não é fácil, né? Que por mais que você dê exemplo e por mais que você tente, a pessoa ela vai tentar tomar outro caminho, por mais que ela ache até que você está correto, né? Mas a gente sabe que Deus tem o seu tempo, né? Que as pessoas também têm o seu tempo, às vezes, de aprender, né? E que a gente deve respeitar, né? Que a gente tem que ser duro às vezes, né? E que a gente tem que saber dosar muitas vezes essa verdade que a gente tem, né? Jesus foi a verdade que andou em meio de nós. Jesus foi duro muitas vezes, né? Como a gente deu o exemplo lá, quando as pessoas estavam roubando em meio a templos religiosos, Jesus pegou um chicote até bateu nelas, né? E assim como Jesus foi muito amoroso em certos casos, né? Como o caso da prostituta que estava sendo apedrejada, né? Então você vê que a verdade ela tem as suas nuances, tem o seu momento certo de agir, né? Delicada algumas vezes e dura em outras horas, né? É assim Cristo é e assim a verdade também tem que ser, né? A gente tem que tentar valorizar essa questão do culto doméstico para que a gente consiga montar essas igrejas em nossos lares, que isso se espalhe, né? E a gente tem que começar a se repensar, né? Nesse momento de pandemia, né? Pensar se a gente está fazendo aquilo que Cristo ensinou em nosso lar, né? Se tudo aquilo que a gente aprendeu na igreja ficou só na igreja, né? Ou nem ficou na igreja, né? Entrou no ouvido e saiu pelo outro, né? Você tem falado sobre a palavra de Deus com sua família, aproveitando que você está com mais tempo com ela, né? Os seus filhos e familiares estão sendo ensinados como a palavra de Deus diz, né? Você está procurando aprender e ensinar, ou é uma coisa que está entrando no ouvido e está saindo pelo outro, né? Ou você está falando alguma coisa que está se contradizendo a palavra, né? Tem sido o seu propósito, como você fala no louvor, como você fala na EBD, como você fala na oração, estar à mesa estudando a palavra com os seus queridos, né? Estar glorificando a Deus a cada instante? É esse seu propósito mesmo? É essa a sua realidade? É essa a sua rotina? Né? São coisas para você pensar, né? Para você se questionar, porque agora a gente não tem ninguém te vigiando não, né? A não ser Deus, né? Que é aquele que está vendo a gente o tempo todo, né? Então chegou a hora de acabar com essa ideia de máscara, né? De ser crente de verdade, né? Devemos tomar as práticas estudadas pela palavra de Deus uma realidade, né? A gente tem que se contentar que temos agora e nos alegrarmos com a rotina de estar com Deus. Isso já não é algo monótono, e sim um compromisso, né? Uma rotina e um sinal de respeito que você tem com o Senhor, né? É importante a gente frisar que algumas pessoas elas precisam assim de algo caro, né? Algo difícil para ser feliz, né? Por exemplo, um vinho caro, né? Um carro de luxo, muitas viagens, né? Mas para a gente que é cristão, né? A gente tem Jesus Cristo, gente. Que felicidade maior do que essa? Não existe, né? E é algo simples, né? Não é difícil isso chegar a Deus. Não é algo complicado, né? Se fosse difícil assim, Jesus tinha vindo em carruagem de ouro, voando de capa, ou algo do tipo. Ele veio como nós, né? Homem, né? De carne e osso, sofrendo as nossas dores como nós mesmos, né? E nos demonstrou que não tem muita dificuldade, né? Jesus nunca foi rico, né? E nem inventou outros passeios ou ideias mirabolantes para transformar vidas, né? É simples ser feliz com Jesus,
né? A gente tem que lembrar disso, né? Então, concluindo a aula de hoje, né? Eu acho que a aula estendeu um pouquinho mais do que eu imaginava, né? A gente tem que lembrar que a palavra de Deus ela deve ser uma realidade e uma rotina em nossas vidas, né? Devemos estudar a palavra de Deus diariamente, né? Porque a palavra de Deus ela transcende, né? Ela foge de qualquer realidade e qualquer coisa de rotina também. Estudá-la é ter a certeza na vida após a morte, é ter certeza que Jesus ressuscitou, é ter certeza que estaremos com Cristo no céu, né? Colocar isso em nossas vidas é demonstrar que amamos a Jesus de verdade e que aquilo que falamos e cantamos não é brincadeira, né? Então, é esse o pequeno estudo, né, que eu fiz hoje, né? Eu gostaria assim de fazer algo mais participativo. O pastor tá falando ali misericórdia ali, não entendi, enfim, acho que assustou com a minha cara, enfim. Então, encerrando aqui a aula de hoje, né, que possamos colocar a palavra de Deus em nossos dias, né? Só estou brincando disso, pastor, e que a gente possa trazer isso para a nossa realidade e para a nossa rotina. Amém? Fiquem todos na paz, Deus os abençoe. Vamos vamos buscar cada dia mais a palavra, vamos buscar a cada dia mais Cristo e que aquilo que nós fizemos dentro da igreja possamos trazer para os nossos lares. Amém? Fiquem na paz, Deus os abençoe. Até mais.